Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva na presença do Senhor, agradecendo, louvando, adorando e glorificando o seu santo nome. Hoje vamos ler um bloco de 3 capítulos de novo, 1 Coríntios 4 a 6, e o tema hoje é santidade, identidade e vida transformada. Amém? Bem-vindo a todos vocês. Bem-vindo à Bíblia Viva. Não deixa de compartilhar, chama outras pessoas para nos acompanhar nessa leitura. Deixa sua curtida e não esquece de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho das notificações. Irmãos, ontem vimos que Cristo é o fundamento da igreja. Hoje Paulo continua ensinando a igreja de Coríntio sobre 3 temas muitíssimo importantes: responsabilidade espiritual, maturidade cristã e santidade da vida diária. Irmãos, olha só, esses capítulos mostram que seguir Jesus não é apenas crer, pessoal, é viver de forma diferente. No capítulo 4 nós vemos servos de Cristo. Paulo começa explicando qual é o verdadeiro papel de um líder espiritual. Versículo em 1 Coríntios 4:1 fala que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Amém? Irmãos, a palavra dispenseiro significa alguém que administra algo que não lhe pertence. Paulo está dizendo que os líderes não são donos da igreja. Eles são servos responsáveis diante de Deus. Irmãos, o versículo-chave está em 1 Coríntios 4:2, que fala: ora, além disso, o que se requer por dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Amém? Ele pede fidelidade, pessoal. Capítulo 5 fala da pureza da igreja. Aqui Paulo confronta um problema grave dentro da igreja de Corinto. Havia pecado moral sendo tolerado dentro da igreja. Gente, quantas igrejas nós vemos com pecado moral tolerado hoje? Paulo ensina que a igreja não pode ignorar o pecado, porque o pecado não tratado se espalha, se contamina, é que nem a pandemia. Irmãos, 1 Coríntios 5:6 fala um pouco de fermento, leveda toda a massa. Aleluia! O fermento aqui simboliza a influência do pecado. Quando não enfrentamos o pecado, ele contamina tudo na nossa vida. Mas Paulo lembra algo poderoso, que está em 1 Coríntios 5:7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia, gente. Isso, Jesus nos mostra que Jesus morreu para nos libertar do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Portanto, fomos chamados a uma vida nova. Pessoal, capítulo 6 fala que o corpo é templo do Espírito. Neste capítulo, Paulo corrige 2 problemas. Primeiro, conflitos entre irmãos. Segundo, imoralidade sexual. Paulo explica que levar irmãos aos tribunais por disputas revela falta de maturidade espiritual. Mas a parte mais profunda vem no final do capítulo, que está em 1 Coríntios 6:19, que é o versículo-chave do capítulo 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Irmãos, isso muda completamente nossa visão da vida. O corpo de cristão não é apenas físico, ele é morada do Espírito de Deus. A palavra-chave é santidade. Santidade não significa perfeição. Olha essa diferença, tá? Significa separação para Deus. Nós fomos separados para o Senhor. É viver consciente de que pertencemos a Cristo. Aleluia. Agora vamos para os nossos capítulos. Leitura do capítulo 4 do 1 Coríntios. Os pregadores responsáveis a Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia! Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois
quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Uma reprovação severa. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estás farto, já estás ricos, e chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, história de todos. Paulo os admoesta como pai. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestrar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essas causas, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbecerão, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não a palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Capítulo 5. A impureza da igreja de Coríntio, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda? Lançai fora
o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associais com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comeis. Pois com que dinheiro haveria eu de julgar o de fora? Não julgais vós o de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, e submetê-lo a juiz perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois, acaso, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que não possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juiz contra outro irmão, e isto perante incrédulos. E só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A sensualidade é condenada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que um homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão em dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis
que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, chegamos ao final desse bloco de capítulos 4 a 6. Que tremendo esses capítulos, pessoal. Olha só, a Gólida Celeste para hoje é que o mundo ensina que cada pessoa pode viver como quiser. Mas a palavra de Deus ensina algo diferente. Pega essa chave. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, pode escrever no comentário. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Pertencemos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pegou a chave? Pai querido, Senhor, obrigado por esse ensinamento. Pai, continua nos ensinando a viver uma vida santa diante de Ti. Que possamos ser fiéis naquilo que o Senhor nos confiou. Purifica nosso coração, nossos pensamentos, nossas atitudes. Que o Senhor Santo nos conduza todos os dias. Que o Espírito Santo nos conduza, nos direcione e nos guia. Senhor, porque fomos comprados por um preço alto. É a Tua palavra que fala. Queremos viver para glorificar o Teu nome. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe grande e poderosamente nesse dia. Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar sua curtida, seu comentário, o que você acha desse capítulo. Seguimos firmes, seguimos juntos, seguimos 100% com Jesus. Deus te abençoe até amanhã para mais um bloco de 1 Coríntios de 7 a 9. Amém? Deus te abençoe poderosamente nesse dia, você e toda a sua casa. Compartilhe o vídeo.